Olá, boa tarde. Hoje é 4/3/2024. Deus abençoe você e sua família. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 116. A segunda viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo. Então, Paulo estava na Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Escolheu Silas, depois Paulo foi para onde? Para Derbe. Então, Atos 16, versículo 1. E chegou a Derbe e Listra, que é em Paulo. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, uma pessoa da Judéia que morava em Israel, que era crente, mas de pai grego. Então a mãe de Timóteo era crente, mas o pai era grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então os irmãos, ele dava bom testemunho que estava na fé, renunciando. E isso é muito importante, eu e você, nós passarmos a fazer ou continuar a dar um bom testemunho. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Então, por fato do pai dele ser grego, ele tinha que ser circuncidado. E quando ia passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Então, os apóstolos e os anciões deram alguns decretos. O povo de Israel também. Então, tinha lugar que, cidades que eles iam, província, aldeia que eles iam, que era observado, era examinado se realmente ele era circuncidado ou não. Lembrando que todos os apóstolos de Jesus Cristo foi circuncidado, Jesus também foi circuncidado. João Batista, primo de Jesus, foi circuncidado. Então todos de Israel, depois que foi estabelecida essa lei de circuncidar a criança, o primogênito, não só o primogênito, mas todos os homens que nascia lá em Israel era circuncidado. Circuncidado é tirado o prepulso, o couro que está na parte masculina do homem, genitália masculina do homem, no caso o pênis, é cortado aquele couro da parte de cima. Então todos em Israel passaram por esse processo, até mesmo Jesus Cristo, João Batista passou e todos tinham passado. Sendo que esse homem era filho de uma judia, mas de pai grego, mas não tinha passado por esse processo, por essa lei que tinha em Israel. Só que tinha irmãos que revistavam, tinha pessoas que revistavam. Então, tinha lugares que se a pessoa não fosse circuncidada, não era permitido estar, nem habitar, nem viver. Por isso que Paulo circuncidou. E quando ia passando pela cidade, tal, aí Paulo circuncidou ele. Paulo circuncidou Timóteo. Timóteo foi circuncidado para poder estar e viver e andar com Paulo. E de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. E cada dia crescia em número. Olha só, a igreja era confirmada na fé. Então era pregada a fé, o evangelho. E as pessoas criam e seguiam a fé de Jesus Cristo. E crescia em número. Jesus Cristo e os irmãos que estavam naquele lugar passavam a ensinar, a receber os irmãos, a orar, e a igreja crescia. Cuidavam um dos outros. E passando pela Frigília e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então o Espírito Santo proibiu Paulo, Silas e Timóteo de anunciar a palavra na Ásia. Porque eu não sei, eu não posso dizer o porquê, mas o Espírito Santo proibiu eles de pregar na Ásia. Eu imagino que o povo estava com o coração endurecido, o povo não ia querer receber ou não ia receber a palavra. Ou então eles iam sofrer alguma coisa, então o Espírito Santo não permitiu. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Então o Espírito do Senhor Jesus Cristo teve casos que não permitiu eles chegarem em determinado lugar. Então tem coisas que os seres humanos que às vezes não conseguem não consegue fazer algo, não consegue ir até lugares. Pode ser o Espírito Santo que esteja impedindo, porque o Espírito Santo sabe de todas as coisas, Deus e Jesus Cristo, e pode ser o próprio Espírito do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus impedindo, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, Deus abençoe você e sua família. Aqui foi uma continuação do Evangelho, as viagens missionárias, eles pregando o Evangelho, a palavra de Deus, tinha lugares que eles não pregavam, porque o Espírito Santo não permitia, o Espírito do Senhor Jesus Cristo também não permitia, então eles iam
obedecer. Então Deus abençoe você e sua família. É isso que nós temos que fazer, obedecer ao Espírito Santo, seguir o Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra.